Esta conversa foi gravada no Chefs Agency Studio, um espaço multidisciplinar em Belém, disponível para jantares, formações, workshops e eventos. Obrigada por se juntarem a nós neste projeto e permitirem que gravemos num espaço tão giro. Quando Nini era criança, o pai, atormentado por um transtorno obsessivo, matou-lhe a mãe e suicidou-se. Ou, como a mulher em que Nini se tornou viria a aprender, morreu de suicídio. Escrevi este romance inspirado num único acontecimento real da minha vida, a morte dos meus pais. É um romance que mergulha na vida de uma criança que cresce num ambiente preconceituoso e violento e no esforço que faz para compreender e superar ao longo da vida. Este livro pretende sobretudo alertar para as consequências da falta de saúde mental. Está à venda online ou em qualquer livraria. Espero que gostem. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Hoje tenho uma convidada muito especial, com uma vida muito atribulada, com filhos que deram aqui assim algumas preocupações, no sentido de não terem juízo, mas de por algumas coisas terem estado em situações limites de vida, e vai ser ótimo partilhar a forma como em família e como a Matilde foi vivendo e ultrapassando estes momentos tão exigentes, tão duros, e como a fé também os ajudou a todos, mas principalmente à Matilde a viver estes momentos e a conseguirem ultrapassá-los da melhor forma. Por isso, tenho a certeza que vão gostar muito. Muito obrigada, Matilde. Olá, cá estamos. Por estarmos cá, porque ainda por cima a Matilde veio do Porto. Sim. Fiquei muito contente por conseguirmos estar aqui as duas juntas e Foi ótimo, é uma ótima oportunidade para vir a Lisboa, que adoro. E uma sugestão ótima da Carminha, que manda um beijinho muito grande, filha da Matilde, que quando eu abri o questionário, quem é que são as pessoas que querem, respondeu logo, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. E de facto tenho a certeza que acertou na sugestão, e estou muito contente por estarmos Eu também estou muito contente. juntas. Vamos começar. Vamos. Matilde, como é que foi a infância, como é que foi a sua infância? A minha infância foi muito dividida entre vários sítios. Eu nasci em Portugal, já os meus pais estavam a viver em Angola, em Luanda, mas a minha mãe vinha sempre ter os bebês a Portugal, não sei porquê, porque acho que queria o colo da mãe dela. E vinha sempre um mês antes ou 2 meses antes, ficava cá 2 meses. Portanto, eu nasci em Portugal, mas com 2 meses fui para Angola e só ia conhecer o meu pai, ou que o meu pai me conheceu. E pronto, e tivemos 2 anos em Angola, depois foi o 25 de Abril, tivemos que vir embora. Entretanto, nasceu uma outra irmã minha, nós éramos 2, nasceu a minha terceira irmã, e viemos para o Porto, e tivemos muito pouco tempo no Porto e fomos para o Brasil. Aliás, Porto foi passagem, fomos para o Brasil. Vivemos 4 anos no Brasil, foi uma época maravilhosa, e acho que da minha infância tenho é a parte colorida. Eu digo sempre, os meus filhos acham graça, que eu digo que tenho memórias a preto e branco e memórias a cores, e as do Brasil são a cores. Por tudo, porque é um país com cor, muito alegre e muito virado para a criança. Eu, no Brasil, sentia que era especial ser-se criança. E de tudo, desde da escola, aos parques, à alimentação. Eu lembro quando cheguei a Portugal, abri o frigorífico e havia carne, ovos, manteiga, não havia quase aqueles os suicinhos e não sei o quê, não havia essas coisas, havia iogurtes, acho eu, mas já havia muita influência americana, não é? Nós vivemos em Brasília e em São Paulo. E São Paulo era uma cidade já enorme, e de repente vir de São Paulo para o Porto foi as memórias a preto e branco. Uma cidade muito mais familiar. Sim, nós vivíamos num apartamento, os meus pais eram novíssimos, a minha irmã nasceu no Brasil, nasceu em São Paulo, e a nossa casa era cheia de cor, era um apartamento, era um 6º andar, tinha elevador, era moderna, não sei explicar,
era muito à frente, televisão a cores, bebíamos Coca-Cola, coisas que não haviam em Portugal nessa altura. E, entretanto, éramos uma família, não é? Porque foi a fase em que fomos uma família de 6. Depois, entretanto, nós viemos para Portugal, os meus pais separaram-se e os primeiros tempos vivemos em casa da minha avó no Porto, que foi ótimo. A minha avó era queridíssima, tinha uma casa enorme, a minha mãe eram 8 irmãos e a minha mãe das famílias mais velhas, e por isso viver com os meus tios foi giríssimo, eles adoravam-nos. Fazíamos imensos teatros, os meus tios ensaiavam-nos e punham-nos a fazer tipo música no coração, adoravam. A casa era grande, tinha umas escadas grandes que eu descia sempre pelo corrimão, só que foi como se voltasse atrás no tempo, porque nós vivíamos num apartamento pequenino, um apartamento, não é? Que não tinha nada a ver com uma casa antiga, cheio de cores, e de repente viemos para uma casa antiga, com uma escada grande, com um corredor cheio de quartos, com certeza que hoje em dia tenho as maiores saudades dessa casa e acho que era linda, mas naquela altura fez-me imensa confusão, e principalmente com a separação dos meus pais. Eu na altura eu acho que eu não sofri, nem me apercebi. Lembro-me, meu pai ficou mais um ano no Brasil, nós viemos só com a minha mãe, e eu lembro-me de vir para a escola, e lembro-me de sair, e sabia que o meu pai estava no Brasil, e via os pais à espera dos filhos, e procurava sempre o meu pai. Eu não sei porquê, mas eu sabia que ele não estava, mas achava sempre que ia haver uma surpresa e ele ia estar ali. Mas isso, pronto, faz parte, e até acho que fez de mim quem sou. Portanto, não foi, na altura não foi mesmo grave, até porque estava rodeada de amor e, portanto, não tive saudades do meu pai. Entretanto, o meu pai veio. Eu acho que na altura os meus pais ainda tentaram uma reconciliação, pelo menos foi assim que eu entendi, porque o meu pai pegou em nós e fomos para a casa da minha outra avó, que vivia na granja. Portanto, vivíamos primeiro em casa da avó da mãe e depois fomos para a casa da avó do pai. E a casa da minha avó na granja era em cima da duna, a granja é uma praia, era em cima da duna, era uma casa de praia, bastante envidraçada, tinha uma varanda com os vidrinhos, portanto com uma vista para o mar. Aliás, eu acho que vivi na praia durante 8 anos. Só que, entretanto, o meu pai rapidamente veio para Lisboa, porque, pronto, com a separação, não ficou lá, e nós ficamos a viver, a minha mãe, coitada, ficou a viver em casa da sogra, porque também ainda não trabalhava nessa altura e era tudo muito recente, e pronto, e nós estávamos ali e ali ficamos. Mas foram tempos felizes. Apesar da separação, a minha mãe é uma pessoa extraordinária, além de linda de morrer. Ela no Brasil era confundida com a Bruna Lombardi, que era uma atriz de novela, porque tem assim uns olhos azuis, olha como os seus, giríssimos, e era muito positiva e muito cheia de força, e pronto, e começou a trabalhar. Só que, claro, começou a trabalhar e nós acabamos por ficar à solta, não é? E, portanto, a ideia que eu tenho da minha infância é de uma liberdade extrema. Eu acho que não me lembro de conhecer pessoas com tanta liberdade, de tal maneira que eu me punha a mim própria de castigo quando fazia asneiras, que é uma coisa que é uma loucura. Mas pronto, mas foi bom, crescemos. A minha infância é as minhas irmãs, nós andávamos sempre as 4 vestidas de igual, sempre juntas. O meu marido diz que se lembra de nós de sempre, de andarmos sempre em filinha e todas vestidas de igual, e foi assim. Depois voltamos para o Porto, a minha mãe de certo começou a trabalhar e conseguiu ter uma casa. Então fomos para o Porto, claro que saiu da granja rapidamente, porque não adorou viver lá, ainda por cima porque era longe para trabalhar e tudo. Fomos para o Porto e foi o resto da minha adolescência. Na adolescência, depois, 16 ou 17, há aí um desastre. Sim, tive um desastre de carro bastante grave, com um amigo, e tínhamos ido jantar fora, nem sequer foi na noite, foi assim a sair a um jantar,
Na altura não se usava cinto, não era obrigatório, quer dizer, havia cintos, mas não se usava e os carros não tinham, a segurança que têm hoje. E, eu não me lembro de nada, porque mas sei o que me contaram e sei o que vi no jornal, nem sei como é que sobrevivi, porque foi um caminhão que veio contra nós e bateu do meu lado. Eu não sei se foi sorte, se foi azar, sei que estava sem cinto e fui cuspida do carro. Eu acho que foi sorte, porque o carro no meu lugar ficou desfeito, só que parti o vidro da frente com a cabeça e parti a coluna, parti a segunda e a terceira cervical. E aí começa os meus milagres e eu acho que, aí senti que de fato tinha alguém, um anjo da guarda e que tomou muito conta de mim, porque eu aí podia ter morrido, porque partir o pescoço, não é, segunda e terceira cervical é muito grave. E mais do que isso, porque isso até pode acontecer, mas o que aconteceu foi o transporte para o hospital. E aí é que eu acho que é especial, porque, o médico mais tarde disse isso. Naquele dia não havia INEM naquela altura, eram os bombeiros que faziam os transportes. E naquele dia os bombeiros que me socorreram tinham recebido umas macas insufláveis, daquelas para tirar, os queimados dos prédios. E a sorte foi no transporte, ou seja, eu cheguei ao hospital na posição em que estava na rua. E isso foi crucial, Decisivo. decisivo. Tive muito perto de ficar numa cadeira de rodas para sempre, não é? Eu tive que fazer uma coisa que é tração cerebral, que é, ficar deitada com uns ferros presos no crânio, foi operada, puseram uma espécie de um gancho no crânio e umas talas nas pernas e estava com, eu já não me lembro, acho que eram 5 quilos de cada lado a esticar. Porque não tive derramamento de medula, mas a medula hum, inchou ou saiu um bocado, portanto, a ideia é esticar a coluna para aquilo com a inflamação voltar a entrar e só depois então é que põem não se engessa ao pescoço, não é, mas Uhum. põe-se um colarinho e eu tive muito tempo de recuperação, não é? Fora outras fraturas que tive, porque eu parti os maxilares, parti a bacia, parti a mão, portanto foi assim um desastre grande. Me tornou bastante ansiosa durante muito tempo a andar de carro, hoje em dia já. E durante, esses meses, de recuperação, Matilde, nos dias mais chatos, onde é que se vai buscar forças? Vai-se buscar forças ao à sorte que se tem. Eu nunca à sorte de se acreditar e de saber que se está a viver um milagre, porque eu lembro-me de até já mais tarde, uma vez que eu tenho bastantes dores, cervical, muitas, e muita enxaqueca, fiquei com enxaquecas para a vida toda por causa da coluna. E fiz muita fisioterapia, e mesmo já depois de casada. E eu lembro do dia, de ir ao hospital com o meu marido e o médico que viu os exames todos, chamou a sua turma de internato para mostrar um caso clínico, que não era para estar ali a andar. E sim, é muito importante, vai-se buscar força à família e a Deus, claro que sim. Apesar que eu nessa altura não tinha ainda essa noção, tão real de que era isso. Claro que sim, nós dizemos graças a Deus, foi um milagre, mas eu não, nessa altura, não senti ainda o que sinto hoje ou o que senti depois. Eu acho que a fé foi uma coisa que foi crescendo e foi crescendo porque eu fui tendo muitos sinais e fui, conseguindo ler esses sinais, eu acho. E foram muitos, e foram muito. Às vezes eu até penso assim, às vezes levo assim uns abanões, como quem diz: "Tá, não vês? Está à tua frente e não consegues ver? Como é que é?" E hoje em dia posso dizer que nem sequer, ainda hoje falava nisso com uma amiga minha, eu nem sequer, duvido. Não, eu antes fazia muitas perguntas, tinha muitas questões: "Ai, como é que pode ser?" Hoje em dia já não faço. Eu aceito, aceito
que há qualquer coisa que não é qualquer coisa, que existe, que Deus existe e que está e que me guia e não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. E, e isso foi-me sendo muito mostrado. Eu acho que precisei destes abanões. Eu não sei se herdei isso da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito positiva. Eu sou aquela pessoa que primeiro acha que o mundo vai acabar. E depois, quando vê que não acabou, acha que teve a maior sorte do mundo. Mas é completamente assim. Eu não consigo, e vou-lhe contar isso mais à frente. O primeiro cenário é o pior. E depois eu penso assim, eu digo sempre, eu tive uma sorte, olha, tive um desastre enorme, estou ótima. Eu não consigo dizer, não, eu tive um desastre, que horror, foi horrível. Não, eu sinto-me mesmo, aliás, eu acho que o que norteia a minha vida, e eu tenho a mania do norte, a Carminho não lhe falou nisso, mas ela sabe, eu sou muito atraída para o norte, eu acho que o norte que nos guia, o norte que nos... e isso é uma coisa que norteia a minha vida. Agora perdi-me um bocadinho. Depois de a sorte e a alegria de ter tido um desastre terrível, e depois há essas ansiedades a andar de carro. Como é que Não se foi andar de deixa... carro, não é andar de carro, há ansiedades em tudo, há medo de tudo, sim, eu passei um período bastante difícil de ansiedade, ataques de pânico, tive isso, não é? Que me foram, olha, a fé foi entregando-me e percebendo que não adianta nada. Eu sou especialista, expert em ataques de pânico, mas também sou expert em dominá-los. E foi fácil perceber que eram ataques de pânico? Não, nessa altura nem se falava nisso. Aliás, eu casei, só não tive um ataque de pânico no dia do meu casamento, porque eu não ia ter, porque eu mandava um bocadinho nisso também. Depois, mais tarde, houve uma altura que não mandei, mas aprendi a controlá-los. Como é que é isso? Como é que se manda nos ataques de pânico? Manda-se quando se percebe que ataque significa uma guerra, não é? Um ataque. Significa que é quando nós lutamos contra eles, quando nós aceitamos que temos isso, quando nós aceitamos que temos um ataque de pânico, quando percebemos o que é, quando realmente percebemos o que é, quando achamos que não estamos a morrer com um ataque cardíaco ou com outra coisa qualquer, eu simplesmente dizia, é? Então anda lá, bate, coração bate, que eu sei que vais passar daqui a um bocado, e deixei de lutar, e ao deixar de lutar, deixei de ter esses confrontos, e foram-se passando, e controlei. Com o que sei hoje em dia, teria tomado qualquer coisa na altura, se eu soubesse, tivesse sido um médico, teria-me tratado, não sabia. E levei sempre tudo muito a brincar e a dizer, os meus cheliques, mas eu dizia a toda a gente, eu não posso ir porque eu vou começar-me a sentir mal, o meu coração vai começar a bater, e contava, chegava ao ponto de entrar, por exemplo, num avião, e a primeira coisa que fazia era chamar a hospedeira, olha, eu tenho ataques de pânico, portanto, se eu começar para aqui a dizer que estou a morrer, não ligo. Não ligo, é muito pior, tinham que me dizer, não, e pronto, mas é muito complicado. Mas muito é difícil também a quem está com a pessoa que tem um ataque de pânico perceber. Sim, mas eu tive a maior sorte do mundo, que casei com a pessoa melhor para se ter ao lado sempre, não é? E durante ataques de pânico também. E além de ser super compreensiva, apesar de nunca ter tido nenhum, e tenho a certeza que nem sabe o que isso é, nem consegue perceber porque é que eu tinha, sempre me deu uma segurança tão grande e sempre me prometeu que me tirava de qualquer sítio, nem que fosse de helicóptero, que eu fui sempre a tudo. Se eu dissesse, não vou a um concerto porque tenho um ataque de pânico, não te preocupes que eu estou lá e eu tiro-te de lá no mesmo instante. E eu sempre acreditei, era a minha âncora, aliás, durante muito tempo, coitadinho. Eu ia às compras ao supermercado e obrigavam a ficar no carro, porque eu também não queria ir sempre de marido atrás. E ele ficava no carro, trabalhar, e eu ia para azar. E aí ficava no carro, que é para ser uma segurança que se acontecesse... Claro, me tirava rapidamente do shopping.
ou da loja, ou de onde fosse. E pronto. Mas agora, Como é que foi a vida de casada? a vida de casada foi ótima. Nós casamos, eu casei cedíssimo, porque tivemos um namoro muito curto, de 1 ano e uns meses. Eu fiquei logo noiva ao fim de 1 ano. Depois foi o tempo de preparar um casamento, portanto 1 ano e meio, mais ou menos. Casamos porque eu tinha muita vontade de ter uma família. Eu acho que aquela minha imagem de pai, mãe e filhas ficou sempre presente. E estava com muita vontade de ter a minha família e ter os meus filhos, ter a minha casa. E depois de conhecer o Zé e de ter a certeza que era com ele, não havia razão nenhuma para esperar. E como não havia nada que nos impedisse de casar, o Zé tinha uma casa em Guimarães, era uma quinta, casa giríssima, antiga, com jardim, com campos, com tudo, e era assim um projeto, eu só imaginava aquela casa cheia de filhos. Então nós fomos para Guimarães e foi uma altura ótima, porque dedicamo-nos imenso ao nosso projeto da casa, de pintar. Eu lembro-me ao princípio queríamos ser nós a fazer tudo. Pintamos a casa, depois, claro que mais tarde, uns anos depois mandamos pintar tudo outra vez, mas na altura achamos giríssimo. Pintávamos a casa, arranjávamos as coisas, eu fiz imensa, a minha mãe amorosa deu-me uma máquina de costura e eu fiz cortinas e fiz montes de coisas. E depois, entretanto, fiquei à espera do João, passado uns meses depois de casar, acho que nem sequer 1 ano depois, e por isso fui mãe cedíssimo, né? Com 21 anos nasceu o meu primeiro filho, que era o bebê mais, nem sei dizer, mais querido do mundo, espertíssimo, ótimo, fortíssimo, nunca ficou doente. Nós na altura ainda não tínhamos posto o aquecimento na casa, uma casa enorme, então vivíamos no meu quarto quase, não é? E ele, coitadinho, dormia de luvas, de touca. Eu disse ao Zé assim: ou pomos aquecimento nesta casa ou eu vou-me embora, porque eu não consigo. Guimarães é um gelo. E agora não, agora temos uma casa que está sempre a 25 graus, quentíssima, ótima, mas naquela altura, mas até isso teve graça, era assim um bocadinho aventura. Entretanto, nasceu o Zé Maria, depois nasceu a Carminho e eu tinha já a minha família. Quando nasceu a Carminho, então, que era rapariga, estávamos ótimos, tínhamos 3 filhos, tínhamos tudo o que queríamos. Os rapazes eram insuportáveis, faziam asneiras do mais criativo que há. Nós tivemos que fazer um seguro de responsabilidade social, porque eu ia com eles a uma loja e eles partiam sempre qualquer coisa, portanto fizemos um seguro como se faz para os cães. Fizemos para as crianças e usamos 2 vezes esse seguro. E uma das vezes foi bem alta, porque foi numa loja de vidros e eles partiram uma estante inteira de vidros, Claro. porque eles não paravam quietos, mas eram engraçadíssimos. Até que o Zé Maria entrou para a primeira classe, tinha 6 anos. Entretanto, o meu cunhado mais velho tinha casado, ia ter uma criança. Entretanto, a minha sogra estava muito tempo connosco, vinha passar muito tempo connosco, ela começou a ficar com Alzheimer e estava muito tempo lá em casa connosco, amorosa, queridíssima, nós gostamos imenso, foi uma altura também ótima de poder tê-la connosco e tratar dela e foi ótimo. Só que entretanto, quando o meu cunhado de manhã disse, já vamos para o hospital, que o bebê vai nascer, ficamos todos convencidos que era uma coisa rapidíssima, que o bebê ia nascer logo, e eu disse-lhe, ela ficou com imensa vontade de ir ver a neta que ia nascer. E eu disse, olha, então vamos visitá-la ao hospital, ao fim da tarde, ao princípio da noite, já deve ter nascido, claro. Fomos de Guimarães para o Porto, com as crianças, com a minha sogra, chegamos ao hospital e o bebê não tinha nascido, tá? E a minha cunhada estava a entrar na sala de partos. Tivemos assim 5 minutos com eles e eu disse, olha, agora não venho cá, só venho no fim de semana, esta era uma quarta-feira, agora só venho cá no fim de semana. E quando íamos a sair do hospital, que ele foi na Ordem da Lapa, em frente à Igreja da Lapa, e eu vinha preocupada, que eu tinha umas escadas, eu vinha preocupada a descer as escadas com a minha sogra para ela não cair e com a Carminho que tinha 4 anos, e vejo o Zé Maria que estava sempre a correr, eu acho que ele não sabia andar, vejo-o a correr na direção do Zé, que já ia à frente, e pensei, vai ter com o pai.
E de repente percebi que ia atravessar a rua e eu estava num plano assim mais em cima, porque estava nas escadas e tinha um muro, portanto eu não conseguia ver a rua, mas só via a parte onde ele estava no portão, que foram segundos. E de repente vi os faróis, aquilo já estava noite, e vi o meu filho a voar, ouvi um impacto enorme, vejo-o a voar, ele voou 30 metros e o carro passou-lhe por cima, ou seja, bateu-lhe, atropelou 2 vezes. Bateu-lhe, ele voou e depois passou-lhe por cima e levou-o debaixo do carro, pela rua abaixo. Eu deixei de o ver. E naquele momento foi horrível porque eu não estava preparada, acho que ninguém está preparado, mas foi uma coisa muito esquisita, foi como se ficasse com a alma separada do corpo, porque o meu corpo, pelos vistos, depois contaram-me que eu não sabia, gritava e dizia, meu filho morreu e coisas desse género, mas a minha alma estava super calma dentro de mim, eu chamo-lhe modo de sobrevivência. Eu acho que isso deve ser, se calhar, um estado de choque. Deitei-me em posição fetal dentro de mim, completamente, foi a sensação que eu tive e fiquei incapaz de pensar, de fazer fosse o que fosse. Sei que pegaram em mim, no meio da minha gritaria, que eu, pelos vistos, acho que gritei de tal maneira que a minha cunhada, que estava a ter o bebê naquela altura, ouviu na sala de parto os meus gritos. E o irmão do meu sogro, que é médico, que estava-lhe a fazer a anestesia, que é anestesista, ouviu e percebeu que era a minha voz. E eu não sei bem em que fase é que da anestesia que foi, não sei se ela já tinha a epidural, acho que ainda não está, ainda estava a começar, ela ainda não tinha tido o bebê, e ele decidiu ver o que é que se passava. E foi ele que prestou os primeiros, como é que se diz, os primeiros socorros, não é? Reanimou, aquela coisa toda. Entretanto, eu não sabia de nada o que é que se passava, e isso foi uma coisa que depois que me atormentou muito tempo. Porque levaram-me para dentro, para um consultório, deitaram-me numa maca, puseram uma pastilha na boca, entretanto eu tinha, coitadinha, a Carminho agarrada a mim com 4 anos a chorar e a dizer, oh mãe, não morra, não morra. E eu a pensar, filha, não sei, eu se calhar vou morrer mesmo, porque eu não estou a aguentar o que é que está a acontecer. Porque no meio daquilo tudo, eu esqueci-me de dizer, o Zé Maria levava um baralho de cartas na mão, que eu não me lembrei, que ele tinha as cartas. Portanto, quando o carro lhe bateu, as cartas voaram, imagino o que é que são, 50 cartas a voar, e os meus olhos o que viram foi o meu filho a ficar despedaçado. Portanto, para mim, é um bocadinho o que eu dizia ao bocado, eu vejo logo O pior o pior. cenário. Eu tive a certeza, isso é uma coisa que me impressiona, ou que me impressionou, agora já não me impressiona, mas impressionou-me na altura foi eu não tive esperança, nenhuma, nenhuma. Naquele momento, meu filho morreu. E tanto foi que eu estava deitada e estava aquilo um hospital de freiras e uma ordem, não é? E uma freira estava ao meu lado, deu-me a mão e disse, olha, vamos rezar, pedir um milagre. E eu olhei para ela e disse, olha, eu acho que não sei rezar, não me lembro. Eu não conseguia sequer dizer uma Ave Maria. Eu estava deitada dentro de mim, em posição fetal, só pensava, onde é que está a minha mãe, onde é que está a minha mãe? Eu quero a minha mãe, e a minha mãe estava no sul de França, numa viagem com o marido dela, porque os meus pais depois casaram os dois outra vez, de carro. Portanto, eu sabia que ia demorar horas a chegar. Horas. E naquela altura já havia telemóveis, mas eu acho que ainda não era assim uma coisa fácil de se ligar. E eu fiquei fechada no meu sofrimento, fiquei metida dentro de mim, pelos vistos o meu corpo fazia outras coisas, porque gritava e chorava e essas coisas, mas eu dentro de mim tinha uma calma enorme e comecei logo a pensar como é que eu vou sobreviver a isto? Como é que eu vou sobreviver? Eu não vou sobreviver, eu tenho outros filhos, e eu acho que isto até é importante ser falado, porque eu acho que as pessoas têm a ideia que as pessoas têm que ser fortes e que têm que pensar nos outros. Não pensei em ninguém.
pensei em ninguém, nem nos meus outros filhos. Não pensei na minha sogra, coitadinha, que ficou agarrada ao João, que tinha 8 anos. Ficaram os dois não pensei. Eu se calhar fui egoísta, mas eu só pensava, como é que eu vou sobreviver? Não vou sobreviver. Eu não vou, não aguento, não tenho capacidade. Eu ainda não tinha 30 anos nessa altura. E não consegui ter, naquele momento específico, não consegui sequer rezar. E, entretanto, a senhora que o atropelou ia com a mãe teve um infarto, portanto aquilo foi um pandemónio. Vieram não sei quantas ambulâncias e eu via sirenes. E demorou muito tempo, porque tiveram que levantar o carro, ele estava debaixo do carro. Tiveram que levantar o carro e pronto, e depois o meu cunhado, coitado, ainda saiu da sala de partos e veio-se agarrar a mim. E eu lembro-me dele dizer-me, vai ficar tudo bem. E eu lembro-me de pensar assim, pois, a tua filha está a nascer e o meu está a morrer. Claro que vai ficar tudo bem, para ti, para mim não. Mas coitado, amoroso, e isto no nascimento da primeira filha também não foi fácil, não é? Não deve ter sido nada fácil. Estava ali um cenário dramático. Entretanto, o meu marido teve que enfrentar tudo sozinho. Apareceu-me 40 minutos depois, porque foi o tempo que demorou, mais ou menos, a estabilizarem-no para o porem na ambulância, e entrou no sítio onde eu estava, lá no dito consultório, gabinete, e eu olhei para ele, o Zé tinha na altura 34 anos, e eu vi um velhinho de 100 anos. Ele envelheceu 100 anos naqueles 40 minutos. Estava encharcado, chovia torrencialmente, entretanto. Estava encharcado, estava com uma cara de pânico, mas tão forte. Eu achei tão forte. Eu acho que foi das vezes que eu senti que eu amava mais, foi naquele momento. E ele só me disse assim, ele está vivo. E eu naquele momento pensei, vivo? Mas eu vi-o morrer, eu vi-o despedaçar-se, porque o carro, o para-choques bateu-lhe no ombro, a primeiro impacto. Só como eu estava num plano superior, achei que em cima da cabeça. Portanto, tudo dentro de mim indicava que não estava vivo, não é? E quando ele me disse está vivo, eu fiquei e pensei, ai meu Deus, como é que ele está? Quer dizer, deve estar desfeito, não? E ele disse-me, queres ir com ele na ambulância? E eu disse, não, eu não vou, não sou capaz de ir. Não sou. E ele foi, e eu no minuto a seguir, ele foi logo, já estavam à espera para ir, e eu no mesmo minuto pensei, e se ele morre? Eu não lhe dei a mão, não lhe dei um beijo, não me despedi, não fiz, pensei, levem-me para o hospital, eu quero ir para o hospital, eu tenho que ir para o hospital. Entretanto, alguém tinha falado à minha irmã, que foi buscar os miúdos, os outros, e levaram-me para o hospital, já nem sei como é que fui, e pronto, e cheguei lá, e ele já estava a fazer exames e depois percebeu-se que tinha que ser operado e tinha uma data de feridas, mas estava vivo, estava bem e ficou ótimo. E eu acho que fui a mãe mais feliz daquele hospital naquela noite, mais feliz. Eu acho que até era estranho ter uma mãe na cabeceira de um filho que estava todo magoado e que tinha que ser operado e tudo, e tinha um sorriso de orelha a orelha, porque naquele momento o meu filho tinha ressuscitado. E eu acho que isso foi mesmo um milagre, porque um milagre dá-se dentro de nós, não é? E eu aí sim, aí tive um embate grande, aí percebi que Deus me quis dizer qualquer coisa e percebi também que nós não somos o que queremos ser, não é? Eu queria ser fortíssima, queria ser aquela mãe que ia ao lado do filho, que até lhe fazia respiração boca a boca, que se fosse preciso, que o salvava de tudo, e eu não fui capaz. Não fui capaz e isso amargurou-me durante muito tempo. Até que Deus, que sabe tudo, deu uma oportunidade de fazer isso tudo outra vez. E aí é que está, que tudo é péssimo, mas depois tudo é ótimo, porque eu depois consegui fazer isso tudo, mais tarde. E esse mais tarde
Foi quando? Foi, entretanto, passaram-se uma data de anos, meus filhos cresceram, estavam sempre a pedir outro irmão, e eu sempre tive imensa vontade. A verdade é que nunca mais fiquei à espera do bebê. E até falei ao médico e disse: "Olha, assim, eu tive 3 seguidos antes dos 30 anos e agora como é que é? Não vai mais nenhum". E ele disse: "Ai, às vezes isso acontece, às vezes é cansaço, não te preocupes", era muito querido o meu médico, "mas olha, se quiseres eu dou-te uma pastilha para, já não sei, ou para estimular a ovulação, qualquer coisa". E eu disse: "Ai não, isso não, depois ainda me nascem gêmeos ou trigêmeos, não, não, se Deus quer assim é porque estava tudo bem, nós tivemos 3, portanto", e nunca mais pensei no assunto, pensei: "Ok, quando vier vem", não veio. Ficamos com 3 filhos. Entretanto, eles cresceram, a Carminho já tinha 12 anos, o João tinha 16. E fomos, em setembro, depois do verão não, depois de Moledo, fomos a passar 10 dias a Londres com os miúdos, assim uma semana cultural de museus e dessas coisas todas. Entretanto eu não contei uma coisa muito importante. Eu sempre senti que me faltava mais um filho. Eu não senti nunca que estava completa com os 3. E eu até dizia ao Zé: "É engraçado, eu tenho uma sensação muito estranha. Eu sinto o pulsar de um coração, mas não é o meu, não é dentro de mim. É como se fosse assim no universo, assim eu sinto que há alguma coisa que me diz que nós temos um filho por nascer". E o Zé dizia: mas olha, a verdade é que não temos, porque porque ele não vem". E um dia, exatamente quando estava, era por isso que eu estava a dizer, quando estávamos em Londres, eu disse-lhe assim: "Olha, sabes uma coisa engraçada? Deve-me ter passado a vontade de ter outro filho, porque eu deixei de sentir aquele coração a bater que eu sentia, que eu dizia que me faltava um filho. Não, eu sinto-me completamente completa, acho que estamos com a família ideal". Já estava à espera de bebê, claro, cheguei cá. E na primeira semana que estive cá, fiz o teste, estava à espera de bebê, por isso é que eu já não sentia, ele já estava cá. E foi o máximo, porque eles já eram todos grandes e eu disse: "Olha, eu tenho medo, se acontece alguma coisa, até às 13 semanas e depois se nunca mais", eu já tinha 39 anos, "depois se nunca mais tenho um bebê, eles vão ter um desgosto, portanto não vamos contar nada, vai ser o nosso segredo, até aos 3 meses". Entretanto, habituei-me a não contar e disse: "Olha, e se não contássemos?". E não contamos a ninguém. E a barriga? Espera aí, mas não contamos a ninguém, nem à minha mãe, nem às minhas irmãs, foi o nosso segredo. Até aos 5 meses. Ninguém notou nada, eu disfarcei sempre muito bem, também não engordei muito. Entretanto, estava-se a aproximar o Natal e eu disse: "Olha, tive uma ideia genial, vai ser o presente de Natal dos miúdos, vai ser o bebê". Então pus uma ecografia em cada sapatinho e no dia 25, quando eles acordaram para ir ver os presentes, tinham a ecografia, ficaram doidos de alegria. Disseram as coisas mais queridas do mundo, disseram: "Oh mãe, escusa de se preocupar em comprar presentes de Natal para o resto da vida, porque nunca vamos gostar tanto de um presente como gostamos desse". Por isso o Fernão veio, tinha 5 pais, não é? Aliás, no dia em que ele nasceu, eles faltaram todos às aulas, Sim. eu tive internada um mês, ele teve que nascer às 36 semanas, e portanto foi uma cesariana programada e eles nesse dia faltaram às aulas, e aliás, quarto filho, eu já sei tudo como é que é, não estou nada, não é nada novidade, portanto, sim, não sabíamos se era rapaz ou rapariga, os miúdos estavam felicíssimos, radiantes, isto é a festa deles, por isso eu disse ao médico: "Olha, quando o bebê nascer, leve, dê-lhes a eles que tratem dele". E assim foi, o bebé nasceu, eu vi que era rapaz, ai muito bem, não sei o quê, depois fui para o recobro com o meu marido radiante conversarmos e o bebé foi para o quarto. E a Carminha é que o vestiu, que lhe deu o primeiro leite e tudo, e depois quando eles se foram embora todos, então aí eu fiquei a namorá-lo a noite inteira e a olhar para ele, que acho que nem dormi. E o Fernão veio, nesta bolha de amor enorme com uma Carminho com 12 anos que foi uma mãe, porque era o bebê dela, e eu a deixá-la fazer tudo, a dar um jeito também, mas ele foi muito fácil era um bebê muito querido, até que por volta dos 2 anos, eh,
nunca ficou doente, fortíssimo, foi o meu bebê mais saudável, mais fácil, nasceu a comer lindamente, só não nasceu a falar nem a andar porque não calhou, porque era daqueles bebês que faz tudo sozinho. E quando, por volta dos 2 anos, começou a ter umas coisas um bocadinho esquisitas, que era quando caía, batia com o joelho no chão, não era nada de especial, ficava com febre. Quando chorava, ficava com febre. Quando, sei lá, qualquer coisa. E eu ia ao médico com ele e o médico disse: não, isso não é nada, não. Febres normais, é uma virose, não sei o quê. Eu achava que havia ali qualquer coisa naquelas febres que não eram normais. Até que ele mandou fazer análises, e ele fez análises, no dia que fez análises levou uma pica no braço para tirar sangue e ficou com febre. Portanto, havia ali qualquer coisa estranha, não tinha nada, as análises estavam ótimas. Entretanto, descobriu-se que tinha uma otite, e depois uma amigdalite, e depois não sei o quê, pronto, andava ali. Até que no verão, passou o verão todo doente, sempre doente, praticamente nós vamos para Molelo o mês inteiro, e eu fui 3 dias à praia. Entretanto, disse ao Zé: olha, eu vou levá-lo ao otorrino, porque o pediatra não está aqui a resolver, ele está sempre doente, já tomou 10 antibióticos e está sempre doente, sempre com febre, umas febres estranhíssimas. Isto deve ser ali um bicharoco que anda ali dentro, de certeza, e portanto vai, mas é tirar as amígdalas. E resolvemos já o assunto. E fomos ao otorrino e ele disse: isto não é assim, não se opera assim no tal, mas de remédio começou em 3 meses, tomava antibióticos todas as semanas. Ele disse: pronto, não dá. Não dá mesmo, ele tem que ser operado. Vamos esperar aí uma semana que ele não tenha febre e vamos fazer-lhe a operação. Pronto, marcamos, foi operado na CUF, tudo muito bem combinado. Conhecemos o médico há muitos anos, já tinha operado os meus filhos, muito nosso amigo. Ele foi operado às 9 da manhã e eu nessa manhã, no dia anterior, a minha irmã tinha-me telefonado e tinha-me dito: olha, para dar um beijinho, já sei que amanhã ele vai ser operado. Disse: sim. E ela disse: estás nervosa? E eu disse: não, nervosa não, até porque eu já tinha operado com outras gargantas e outros ouvidos, mas sinto, olha, sabes quando nós vamos fazer uma viagem, andar de avião e sabemos que o avião não vai cair, mas vamos com medo, pronto, estou assim. Estava assim com um feeling, eu achava que havia mais qualquer coisa do que as otites, havia ali qualquer coisa que eu não estava a entender. Eu até lembro-me de perguntar ao médico: ele não precisa fazer outros exames? Ele disse: não, tem 2 anos e meio, tinha 2 anos e meio, não precisa de mais nada. Entretanto, à entrada no hospital, quando estávamos a fazer o check-in lá para a operação, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que dizia: vais ver que vai correr lindamente, dia 13 de novembro é dia de Nossa Senhora, vais ver, vai correr tudo lindamente. E ele entrou, foi operado às 9 da manhã, veio para o recobro às 10 e deixaram-me ir ter com ele ao recobro e ele, fiquei ali sentada até às 2 da tarde e eu via os miúdos a entrarem, a saírem das operações e eu no recobro, nunca mais me mandavam para o quarto. Realmente tinha um monitor e eu ia vendo o monitor assim 70, 75, que eram as saturações dele, mas eu achava que acima de 50 era bom, não é? Tipo, 50 ou meio, eu não fazia a mais pequena ideia. Hoje em dia sei que tem que estar sempre nos 96, nos 100. E ele estava sempre ali nos 70. Claro que não me mandavam para o quarto, não é? Entretanto, vieram falar comigo e disseram: ele está aqui com algumas dificuldades respiratórias, nós não sabemos muito bem o que é, mas às vezes é normal, ele tem que acordar, ele também não está a conseguir acordar, dar anestesia, mas olha, vai para o quarto, leva o oxigênio e vai ver que daqui a um bocadinho ele acorda. Ele foi para o quarto e estava a minha mãe e eu disse: olha, fica aqui com ele que eu vou almoçar. E estava descontraídíssima. Entretanto, quando cheguei ao quarto, estava uma médica no quarto, eu já não achei piada nenhuma, e ela disse: mãe, olha, eu acho que é melhor irmos para os cuidados intensivos. E disse: cuidados intensivos? Mas porquê? O que é que se passa? Não sabemos, a verdade é que ele não está a reagir a nada, já lhe fizemos várias medicações e ele não consegue nem acordar, nem acordar, ele estava sonolento, não é? Mas não consegue acordar completamente e as saturações dele não sobem. O problema é que a CUF, no Porto, pelo menos, não tem cuidados intensivos pediátricos. Portanto, ele foi para os cuidados intensivos de adulto. Aí foi o primeiro baque, não é? Não sabia. Aquela tarde foi para esquecer, porque eu via toda a gente sem saber o que é que estava a acontecer.
não era da operação, ou era da operação, se ele não acordava, não respirava, até que às tantas eu percebi que era gravíssimo. E começaram a dizer que o tinham que transferir, que não o podiam ter ali, que tinham que transferir. Começaram à procura de vagas, não havia vagas em hospital nenhum, depois pôs-se a hipótese de ele vir de helicóptero para Coimbra, e eu já estava. Lembro-me de estar colada a uma parede e pensar: o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Entretanto, ele foi transferido, arranjaram vaga no Santo António, e aquela noite de dia 13 de novembro, gelada, escura, ficou para sempre aquela imagem da ambulância aí. Não me deixaram ir na ambulância porque ele tinha que ir num TIP, que é transporte intensivo pediátrico, metido dentro de uma coisa que parece uma incubadora, uma coisa qualquer, e disseram: olha, os pais vão com calma, vão lá ter ao hospital. Eu só queria ir, só queria ir. E quando chegamos ao Santo António, eu pensei: ok, estou no sítio certo, eles aqui são ótimos, têm cuidados intensivos pediátricos, e isto vai ser 3 dias aqui. Pronto, aconteceu qualquer coisa, são 3 dias aqui. E tanto foi que eu quando entrei, tiveram algum tempo a prepará-lo, até nos deixarem entrar, depois disseram: olha, o pai e a mãe podem ficar o tempo todo que quiserem, podem estar sempre, não sei o quê. Eu entrei e senti que tinha entrado num sítio que alguém definiu como o sítio entre o céu e a terra. Na altura eu pensei: ok, eu não, como se alguém pertencesse ali, com alguma, não é arrogância, mas com alguma ignorância, eu pensei: eu não pertenço aqui, eu estou aqui de passagem. Estou aqui de passagem, eu vou ficar aqui 3 dias. Tive muita pena das mães que lá estavam, tive muita pena das crianças que lá estavam, mas de género, não, isto não é não, para não, nós. não, Não vamos. não, isto era uma operação às amígdalas, por amor de Deus, não. Até porque a operação correu bem, as amígdalas estavam ótimas, não deitava sangue nem nada, que não tinha nada a ver com isso. Portanto, eu estou aqui, estas coitadinhas destas crianças estão todas péssimas. Nem choravam, nenhuma chorava, eram 10 crianças e nenhuma chorava, estavam todas medicadíssimas e com comas e não sei o quê. E essa noite foi horrível, 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 horrível. Eu acho que nunca tinha assistido a um sofrimento tão grande de um ser humano, quanto mais de um filho. Ele tinha dores horríveis na garganta, tinha acabado de ser operado, mal conseguia chorar e não respirava, parecia um peixinho fora de um aquário. Os médicos nunca saíram da volta, foi uma noite horrorosa naquele serviço, mas eu sempre a achar que eles diziam: agora já temos cortisona, e agora já fez um edema da glote, mas eles também não sabiam o que é que ele tinha. Portanto, medicaram-no para tudo, não é? Edema da glote, ele não respirava, até que às 8 da manhã, depois daquela noite infernal, estafada, vieram falar comigo, veio-se apresentar a chefe de serviço e disse: olha, Matilde, nós não sabemos o que é que ele tem, não há nada da operação, o relatório que veio da CUF, está tudo bem, não sabemos o que é e, portanto, ele vai ter que voltar ao bloco e vamos ter que induzir-lhe o coma e ver o que é que isto é. E de repente, em 24 horas, ele levava uma segunda anestesia geral. Para mim, uma já era horrível, 2, não é? Fiquei doida. E ainda por cima sem saber o que era, e portanto percebi que era uma coisa mais grave do que aquilo que sequer tinha pensado. Lembro-me da aflição dos médicos, de não saberem se o iam conseguir entubar sequer, porque ele tinha a garganta tão tapada e preveniram que provavelmente teriam que traqueostomizá-lo. Por isso, passado não sei quanto tempo, eu estava deitada nos bancos, numas cadeiras, à porta do bloco, numa choradeira, que como só eu sei chorar, e os médicos saíram radiantes a dizer que tinham conseguido entubá-lo. Portanto, a ver, quando a gente fica radiante por ter conseguido entubar, é porque a coisa, não é? Portanto, foi uma vitória, conseguimos. E eu pensei: ok, isso não é uma vitória das que se quer, não é? A vitória que eu queria era levá-lo para casa. Mas pronto, estava estabilizado, estava a respirar. E estava sossegado e principalmente estava sem dores. E disseram-me: olha, 8 dias, antibióticos, já começou, nós não sabemos o que é que ele tem, mas já está com um antibiótico super forte, já fizemos taques, já fizemos tudo, portanto aqui
pouco tempo já vamos saber o que é que ele tem, e daqui a 8 dias passa para a pediatria e depois não sabemos quanto tempo, com certeza, mas é uma criança saudável e forte, não tem nenhum problema, portanto é o expectável. Eu não sei se é coisa de mãe ou não. Eu desde o primeiro momento, a única coisa que eu pensava era, eu tenho que rezar. Eu tenho que rezar. Eu tenho que rezar muito. E a partir daquele momento eu não fiz mais nada, nunca saí do hospital, nunca dormi mais que 10 minutos, porque sempre que eu adormecia ou ia à casa de banho ele piorava, portanto eu não conseguia praticamente sair do pé dele. E comecei a pedir, rezem. E eu acho que até ao princípio as pessoas acharam que, tipo, esta já está a ver, quer dizer, ok, é grave, mas há situações muito mais graves. O que me afligiu sempre foi eles não saberem o que era. Não saberem, porque Não haver um caminho. não havia um caminho. E nunca souberam. Ele foi tendo coisas que souberam, porque depois ele apanhou uma pneumonia com uma bactéria hospitalar, depois apanhou uma septicemia, fez uma data de coisas. Ficou quanto tempo? 55 dias. Entubado. Foi estubado 4 vezes. Das 4 vezes piorou sempre. Fez pneumotóraxes, fez septicemias, fez... Nem sei explicar. Até que chegamos ao dia 8 de dezembro. E o dia 8 de dezembro é um dia duro. Foi o dia em que nos disseram que ele não passava desse dia. Disseram que ele tinha-se estubado, tinha conseguido, ele lutava muito contra o ventilador, e uma vez disse assim, já não aguentava mais tanto sofrimento, porque ele sofria mesmo em coma. E eu disse, podem dar... Eu vi os outros miúdos calmos, vi os outros miúdos todos não se mexiam, estavam completamente... E eu disse, mas não podem lhe dar mais? E a médica disse, Matilde, ele está a levar 3 vezes a dose dos outros, 3 vezes. Só que ele luta contra o ventilador, ele luta, ele luta para acordar. E uma das coisas que me diziam também era, e que nós sabíamos desde o princípio, porque ele teve muito tempo mal oxigenado, era que podia ficar com sequelas. E eu sabia que aquela luta não era compatível com sequelas. Eu sabia que ele estava... Essa parte eu nunca duvidei. Nunca duvidei que eu via os olhos dele quando ele abria os olhos, e eram os olhos dele. Quem estava? Sim, de quem estava. Por um lado, era terrível, porque eu sei que ele sofria imenso. Por outro lado, dava-me alento, não é? Mas, entretanto, usei a casa e... No dia 8. No dia 8. Os médicos disseram aquilo e o meu filho João, e eu falei para casa e disse, meninos, não fiquem sozinhos, vejam se estão todos juntos. E o João falou a um amigo nosso, também muito amigo dele, meu filho João, que é padre, e às 9 da manhã ele estava no hospital para lhe dar a unção para os doentes. E eu, quando o vi, disse, mas tipo, não sei se quero, quer dizer, porque isso significava que estava mesmo muito mal. E disse, não sei se vão deixar entrar aqui, e perguntei, acha? Sim, claro. E eu disse, pronto, tá. Então é mesmo, e foi muito duro, principalmente porque foi o dia em que eu vi o Zé pela primeira vez cair. Eu achei que estávamos os dois numa salinha ao lado, tem uma escada, e o Zé caiu na escada, olhou para mim e disse-me, Matilde, acho que vamos perder o filho. Isso foi tudo. Entretanto, durante a unção foi muito bonito, porque foi uma paz enorme, e eu disse, isto é o fim. E o padre disse, não, Matilde, isto é o princípio. E eu naquele momento tive a certeza que estava a pôr o meu filho no colo de Nossa Senhora. Tive a certeza, entreguei-o completamente. E não foi logo, não foi imediato, não foi naquele dia e não foi sem sofrimento. Mas a verdade é que ele ultrapassou aquele dia. E aos pouquinhos, até ao dia 23 de dezembro, foi sempre melhorando um bocadinho.
Houve outras coisas pelo meio, mas também não interessa. Eram uns passos para a frente e uns para trás, uns passos para a frente e uns para trás. Depois pedimos também uma consulta nos Estados Unidos, fizeram uma videoconferência, depois acharam que ele tinha de fato um problema de base. Fizemos testes de tudo e mais alguma coisa, testes genéticos, proteinose, já nem sei, já não me lembro. Durante 2 anos eu recebi os resultados em minha casa de coisas que demoravam e não tinha nada, continuava a não ter nada. Ele não tinha nada. Ninguém sabia o que é que ele tinha. E da mesma maneira que não sabia o que é que ele tinha, também não sabem como é que ele ficou. E chamavam-lhe a Ferrara. A Ferrara. Eu lembro-me de um dia, 1 ou 2 anos depois, que eu fui lá fazer uma ecografia ao hospital com ele, por outra coisa, uma ecografia abdominal, e a técnica ou a médica, não sei, que lhe fez a ecografia, viu o nome dele, ele tem um nome muito invulgar, Fernão, e ela disse, é o Fernão que esteve aqui no hospital. Eu disse, deixa-me dar-lhe um abraço. Olha que eu vinha trabalhar todos os dias de manhã e a primeira coisa que fazia era ir ao computador ver se ele porque eu acho que é uma coisa que intrigou muito os médicos e eu acho que eu tenho a certeza, foi a oportunidade que Deus me deu de poder estar ao lado de um filho sempre. Nos piores momentos, quando ele não respirava, quando ele era aspirado, quando ele sofria, e eu não o largar. E foi a maneira de Sossegar o coração. sim, de saber que eu afinal era capaz, ou que fui capaz de lá estar quando o filho precisou de mim. E de perceber que nós não somos sempre fortes, não somos sempre heroínas, não somos sempre, mas que também aprendemos e que também aprendemos a confiar. E tanto aprendemos a confiar que ele entrou no hospital no dia 13 de novembro e eu recebi aquela mensagem, dia de Nossa Senhora, fiquei muito zangada, pensei assim, que mania que as pessoas têm de misturar tudo, o que é que isso tem a ver, mas a verdade é que ele saiu no dia 13 de janeiro e foi um grande presente de Nossa Senhora. Claro que ele saiu depois de ter apanhado uma gripe A ainda no hospital e de toda a gente nos dizer, isto agora vai ser terrível porque ele apanhou gripe A, vai voltar para os cuidados intensivos, mas ele já estava fortíssimo e aguentou e veio para casa com uma enfermeira e pronto. E hoje em dia tem a vida normal? Sim, tem. E depois houve muitos milagres, há muitas pequenas histórias, se calhar hoje não tenho tempo para contar tudo. Uma. Tenho uma. Logo no princípio, ele foi operado numa quarta e eu no domingo pedi para se mandar rezar uma missa de intenção para ele ficar bom, em que seria por intenção dele. E nessa missa estava imensa gente conhecida nossa, imensa gente. E eu achei estranhíssimo, foi na capela do hospital, que eu não saía do hospital. E eu pensei, caramba, como é que já toda a gente sabe? Bem, aquilo foi um bocado dramático até para o hospital, porque a quantidade de chamadas e tive que dizer às pessoas para não ligarem tanto, porque foi muito difícil para os médicos, porque foi uma coisa muito estranha, e portanto as pessoas queriam saber. Mas nessa missa, eu de repente percebi que a missa não era só pelo Fernão, era também por um padre que estava com cancro em estado terminal e que era a missa de despedida dele, porque ele ia para o Brasil onde ia morrer na missão, onde tinha estado toda a vida. E era um padre muito querido, ali do Porto, muito conhecido de muita gente e de muitos amigos nossos. E as pessoas tinham ido à missa de despedida dele e acabaram por estar na despedida dele e na missa do Fernão. Entretanto, quando nós saímos do hospital, depois no fim de janeiro, uma amiga minha telefonou-me e disse-me, olha, eu tenho que te contar uma coisa, sabes que o padre Miguel foi para o Brasil, onde quis ir para morrer, e eu correspondemos por e-mail sempre, e ele em todos os e-mails perguntava-me pelo bebê, pelo Fernão, porque ele estava presente nessa missa. E eu ia-lhe sempre dizendo que estava muito mal, e ele dizia-me sempre, rezo muito por ele, rezo muito por ele. Ele morreu no dia 13 de janeiro, no dia em que o Fernão saiu do hospital. Como uma missão cumprida, não é? E pronto, e depois ele teve definitivamente alta no dia 5 de abril, foi a data, não, ele já tinha alta, mas foi a data em que nós mandamos rezar uma missa de ação de graças, e isso foi outro milagre,
porque eu disse, eu vou mandar rezar uma missa, mas não vou fazer convites, disse às pessoas mais próximas, olha, quem quiser apareça, nós vamos rezar uma missa, os meus filhos, o João toca a guitarra e os miúdos vão todos cantar, hum, mas apareçam, eu gosto muito, e vai ser em Guimarães, nem sequer era no Porto, vai ser em Guimarães, e depois se quiserem ir lá a casa lanchar, eu vou ter um lanchinho, assim, uma coisa super simples, e apareçam, e de repente estavam 350 pessoas, eu não tinha feito um único convite, e as 350 pessoas foram para a minha casa, e havia lanches para 350 pessoas, porque toda a gente levou coisas, e ficou-se até às 2 da manhã, ou até às 3 da manhã, numa alegria, acho que foi o dia mais feliz da minha vida, e um amigo meu definiu esse dia como um enterro ao contrário, porque não estavam só as pessoas que eu convidaria para um casamento ou para um batizado, estava desde o presidente da junta, ao mecânico, que todos eles rezaram, todos eles sabiam, a minha cabeleireira, portanto as pessoas entravam e saíam, iam só lá festejar. Já era vivo. Foram à missa e depois foram lá dizer que tinham rezado e que tinham estado connosco, e isso foi muito bonito. Esse enterro ao contrário foi uma experiência, porque eu acho que estávamos todos tão felizes, tão felizes, tão felizes. Foi de facto muito especial. Já não temos mais tempo. Não. Vou às últimas perguntas, Matilde. Um dos dias mais leves. Esse dia. Este dia. Esse foi o mais leve. Acho que não tem explicação. E um dos dias mais pesados. Eu acho que o dia 8 de dezembro. Foram todos, foram muitos, e foram outro parlamento do Zeca também, só que esse foi um susto, foi momentâneo, eu não sei explicar. Ali foi o acumular de muitos dias, de muito tempo, de muita. Há uma coisa que eu queria mesmo dizer, que foi o desfazer o terço a rezar. Eu, durante esses 55 dias, eu rezei, eu acho que interruptamente, e quando não rezava, punha as músicas do batizado dele no telemóvel, aquelas músicas de igreja bonitas, e era como se estivesse a rezar. E eu estava sempre a rezar o terço, e eu desfiz um terço a rezar. E nós temos um primo nosso, um primo do meu marido, o António Tavares Barreto, que é fadista, e ele desafiou-me a escrever um fado, e eu escrevi esse fado, que ele canta maravilhosamente bem. Ele canta melhor do que a letra, ele faz parecer melhor ainda, que é desfazer o terço a rezar, e foi isso que eu sinto, que a oração esteve lá sempre, e foi a única forma de eu aguentar aquele tempo, foi mesmo. Bom, a vida tem graça. A vida é uma graça. É uma graça, e tem muita graça, claro que sim. Obrigada, Matilde, mesmo, adorei. Espero também que tenham gostado, que se tenham inspirado. Tanta coisa que há para tirar aqui, pelo menos para mim, crente, e que acredito, e que vejo anjinhos, e que os sinto, e que acredito também muito no poder da oração, e que pequenos milagres fazem grandes milagres. Acho que tudo faz parte, e aqui é um bocadinho receber um colo através do Fernão, de um apaziguar a Matilde, aqui aquela mágoa de não ter conseguido estar, e de repente acaba por ter esse colo num filho, e numa oportunidade que se cria. E esta conversa, eu estava a ouvir a Matilde e estava a ver, de facto, nós temos constantes oportunidades ao longo da vida, a oportunidade de voltar a andar. Sim. De repente partimos o pescoço, partimos tanta coisa, a oportunidade de amar, a oportunidade de fazer uma família, de construir e pintar um casarão, tão novos, e de repente a oportunidade de, com tanta coisa que a vida nos vai pondo à frente, sempre com muito amor, com muita fé e com oração, de voltar a ter um filho e abraçar tudo o que esse filho tem,
para nos ensinar, neste caso à Matilde e à família, para os ensinar em família, com muito amor e a importância de facto do que os outros à nossa volta têm e o bom que é tê-los não só nos momentos mais duros, mas quando temos que festejar os momentos alegres e estes momentos de a graça de viver Muito. e de viver essa graça Ser muito partilhada. agradecida e ser muito agradecida. Eu acho que sou muito agradecida à vida e muito agradecida a Deus, porque de facto as coisas acontecem, mas eu tenho tido a graça e a sorte e o milagre de conseguir ter a parte boa depois disso. E a vida tem mesmo muita graça e é uma graça. Espero que tenham uma ótima semana. Beijinhos a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.